tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar. Nossa, gente, que misto de sensações. Não sei como vocês estão do lado daí, aliás, quero saber como vocês estão, o que vocês acharam desse último episódio, qual a sensação que você tá sentindo do lado daí. Não deixa de comentar aqui abaixo. Confesso pra vocês que do lado de cá estou assim, com um misto de sensações. Estou muito emocionada, muito satisfeita com o que vi nesse último episódio, mas também fiquei com aquela sensação de quero mais, sabe? Aquele gostinho de quero mais, de que o episódio passou rápido demais, que esse episódio acabou muito rápido, e acho que acabou, tá? Sinto que a gente poderia ter aí pelo menos 1h30 de episódio, e ainda assim continuaríamos com essa sensação de que gostaríamos de ter visto mais. Então o episódio poderia ter sido um pouco mais longo? Poderia, mas ainda assim acho que continuaríamos com essa sensação de que gostaríamos de ter visto mais. E a responsabilidade era muito grande para esse episódio, né? Porque se a gente for parar para pensar, é quase que como uma season finale. Na verdade, é uma mid-season finale, mas é quase como uma season finale, é quase que como um último episódio de uma temporada. Então a responsabilidade era muito grande. Era tão grande por tudo que eles estavam prometendo nos capítulos anteriores. Então eles precisavam entregar algo mais nesse 8º episódio, porque eles só estavam prometendo, né? Essa era a sensação que nós estávamos tendo em relação aos episódios anteriores, principalmente aí ao episódio 6 e 7, e também precisavam entregar mais porque a gente tá falando aqui de um episódio final, um episódio que antecede uma pausa muito grande aí para a próxima parte da temporada. Nós não estamos falando do final da temporada, algumas pessoas ainda têm dúvidas, não. Estamos falando aqui do final da primeira parte da 7ª temporada. A segunda parte da 7ª temporada será lançada em 2024, porém ainda não temos uma data para isso. Então a 7ª temporada não foi finalizada, apenas a primeira parte da 7ª temporada. E logo ali, na primeira cena desse episódio, gente, eu confesso pra vocês que assim, eu tava aguardando muito essa cena. É uma cena muito famosa dos livros e foi uma cena que apareceu também no trailer da 7ª temporada, então era uma das cenas que nós mais estávamos aguardando pra ver. Claire no campo de batalha lutando para salvar a vida do Jaime, gente. E é óbvio que a gente já sabia que a Claire iria atrás do Jaime, porque foi uma promessa dela no episódio anterior, então a gente não tinha dúvidas, né? Hora nenhuma passou pela nossa cabeça que a Claire fosse abandonar o Jaime por lá. Ela passou a noite toda procurando pelo Jaime e, enfim, ela o encontra e, assim, just in time, né? Bem na hora, porque a mãe de um garotinho ali, eles estavam saqueando os corpos que estavam caídos no chão, e a mãe desse garotinho fala, corta a garganta desse traidor, quando eles percebem que o Jaime ainda tá vivo, e bem na hora a Claire chega, gente. Que coreografia maravilhosa essa da Claire com a espada. Foi muito simples, foi muito rápida, inclusive achei que essa cena passou muito rápido porque eu tava tão ansiosa pra assisti-la que eu achei que ela passou muito rápido essa cena. A ferocidade da Claire nesse momento lutando pra salvar a vida do Jaime, e naquele momento, gente, se fosse necessário, a Claire seria sim capaz de matar aquela criança pra defender, pra salvar a vida do Jaime. Show de atuação da Caitriona Balfe, um show de entrega. Nas cenas seguintes, a gente pode ver aqui que a Claire tá dando uma avaliada ali dos danos, né, que foram causados ao Jaime durante a batalha, e que atuação de ambos, né, um pouquinho daquela Claire que nós conhecemos nas primeiras temporadas, brava, dando ali um puxão de orelha no Jaime mesmo, bem Claire raiz das primeiras temporadas mesmo, e o Jaime ali quietinho na dele, porque sabia que não tinha muito o que falar. Mas, gente, o Jaime não é o tipo de homem que foge da batalha. E ela sabe muito bem disso quando ela tá ali brigando com o Jaime. Mas é que não seria a Claire, né, se ela não colocasse pra fora toda a raiva que ela tá sentindo da situação, não do Jaime em si, mas da situação daquela forma. Essa é a forma que ela encontra de externar toda essa raiva dessa situação, que a vida sempre tá colocando eles nessas guerras, sempre tá colocando em jogo ali a vida um do outro. A vida deles está sempre em jogo, o destino, a vida, seja lá o que for, sempre está testando eles e sempre está colocando essa possibilidade deles se perderem aí ao longo da jornada. Então essa é a forma que a Claire encontra de externar toda essa raiva que ela tá sentindo ali da situação. Então ela acaba descontando no Jaime, que fica quietinho ali, afinal de contas ele não tem muito o que falar. Mas pelo que a gente pode perceber, a série deu
bastante ênfase nas mãos do Jaime, então não aconteceu como nos livros, a série decidiu mudar o rumo desse enredo, então o Jaime não teve o seu dedo amputado. Nos livros, ele passa por essa amputação, ele perde um dos seus dedos, porque ele foi gravemente ferido nessa batalha, inclusive ele corria sérios riscos de morrer por uma infecção. A série optou por não fazer isso, e eu acho que é uma escolha até bem sábia, porque ficaria bastante difícil ficar escondendo esse dedo do Sam durante as gravações aí da próxima temporada, né, da 8ª temporada. Então era algo que não funcionaria muito bem aí nas gravações, então acho que por esse motivo a série optou por não tirar esse dedo do Jaime Fraser, ainda bem, né, gente? Foi uma grata mudança dos livros pra série. Nós estávamos esperando aí por mais ação, né, já que na primeira parte da Batalha de Saratoga nós não vimos, aliás, nós não vimos nada da primeira parte da Batalha de Saratoga, inclusive foi um questionamento nosso, né, será que eles trariam mais cenas da primeira Batalha de Saratoga em flashback? Foi algo que eles preferiram não fazer, pelo que nós podemos perceber aqui, mas nós vimos bastante da segunda parte da Batalha de Saratoga. Pelo menos isso, né, gente? Porque a gente queria ver uma ação mesmo, né? Nós queríamos algo que nos tirasse do sofá, toda aquela adrenalina. E em nenhum momento, gente, eu confesso pra vocês que eu temi pela vida do Jaime durante essa segunda parte da Batalha de Saratoga. Acho que porque a gente já sabia que nada aconteceria com ele, né? Que ele estaria sã e salvo aí no final da batalha. Que esse salto seria positivo pro personagem. Mas o frio na barriga se instalou por aqui, gente, em relação ao encontro de Jaime e William no campo de batalha. Em todo momento eu ficava assim, meu Deus, eles vão se encontrar, vai ter um embate, porque eu ficava imaginando que seria algo frente a frente, sabe? Não foi, ainda bem, ainda que um pouco mais discreto, pelo menos pro William foi discreto, já que o William nem teve noção do que estava acontecendo, né? Mas a gente não pode dizer o mesmo do Jaime, porque o Jaime, tentando salvar a vida do parente dele ali, do primo Simon, ele acaba atirando e quase atira na cabeça do William, que perde seu chapéu e fica tentando, buscando o que tá acontecendo, quem foi que me deu esse tiro, o que aconteceu aqui neste momento. Foi por pouco, gente. Foi por um triz que o Jaime não acertou o próprio filho no campo de batalha. E naquele momento, gente, eu confesso pra vocês que uma lágrima já começou a descer aqui no meu olho. Porque o semblante do Sam, gente, o semblante do Jaime diante daquele daquele por um triz. E isso era algo que nós percebíamos no Jaime o tempo todo, né? O tempo todo ele estava alerta ali por dois motivos. Porque ele precisava não ser morto, porque ele precisava temer pela própria vida, né? Ele precisava se cuidar ali para não ser morto, porque isso é uma guerra, mas ao mesmo tempo ele também tinha que cuidar de contra quem ele estava lutando, né? Em quem ele estava atirando, se não era o próprio filho. Então o Jaime ele precisava ficar atento ali a essas duas vertentes. Então foi uma situação muito eletrizante, foi uma situação muito tensa. Aquele momento onde eles escalam o forte, eles estão dentro ali do território inimigo, o Jaime olhando a bandeira da Inglaterra e procurando ali por algum sinal do William. Gente, foi tenso, foi tenso. Eu confesso pra vocês que o coração ficou na boca durante vários momentos nessas cenas, nos frames da guerra. Fiquei muito satisfeita com o que vi. Acho que eles souberam dosar bastante a quantidade de cenas de guerra nesse episódio, até porque muita coisa precisava acontecer, né? Como a gente viu, muitas coisas aconteceram. Tivemos bem pouquinho do futuro, vamos deixar para falar desse arco do futuro um pouquinho mais à frente, já que foi bem pouquinho a participação do futuro. Focamos bastante no passado. No episódio passado, né, eu comentei com vocês que nós tivemos pouquíssimas cenas do passado, que nós focamos mais no futuro no episódio anterior. E já nesse episódio dessa semana foi o contrário, nós tivemos aqui um foco muito grande na história do passado, na história de Jaime e Claire, e como é gostoso quando nós temos mais de Jaime e Claire, né? Eu sinto, gente, que essa é Outlander, né? Nós estamos aqui para ver isso, né? Claire e Jaime são a alma da série, então quando eles são deixados de lado, é como se algo tivesse faltando. E nesse episódio, nós tivemos muito deles, então é como se a alma de Outlander estivesse de volta, estivesse ali no lugar certo. Durante essa parte da batalha aqui, nós também tivemos ali alguns reencontros, né? Nós pudemos ver o reencontro do Jaime com o seu primo, Simon Fraser, né? Que ainda que fosse um parente distante do Jaime, era importante pro Jaime, né? Nós vimos que o Jaime tentou evitar a morte desse parente durante o episódio, durante o tempo onde eles estiveram em campo ali na batalha.
porque apesar de ser um parente distante, apesar de estar do lado inimigo, ainda assim era família. E a gente sabe o quão a família é importante para o Jaime, o quão a família é a base do Jaime. Então o Jaime não poderia ter tido uma atitude diferente, né? Se o Jaime atirasse no primo no campo de batalha, não é o Jaime que nós conhecemos. Então o Jaime, ele tentou evitar a todo custo que a morte do primo acontecesse, mas foi em vão, já que veio acontecer. Então nós vemos Claire e Jaime ali no acampamento dos britânicos, porque a sua presença foi solicitada ali pelo seu parente, que pelo que a gente pôde perceber aqui, valorizava tanto a família quanto o Jaime. E nós sabemos, né, o quanto isso significa pro Jaime, trazer ali esse conforto pro primo que estava morrendo longe de casa. Deu para perceber o quão significativo isso foi pro Jaime, e nesse momento também é onde acontece outro grande reencontro, né? Foi assim, na verdade, foi um reencontro muito simples, mas de um significado muito grandioso. Foi muito rápido, para falar a verdade, mas também não foi menos importante por isso. Principalmente porque o Jaime, ele entrega ali o chapéu dele pro capitão William, que foi promovido a capitão. Ficou meio sem entender nada, né? É até a pessoa que tá conversando com ele que fala: provavelmente esse foi o rebelde idiota que atirou no seu chapéu, já que o Jaime entrega esse chapéu pro William. Gente, e assim, o jeito que o Jaime entrega esse chapéu muito rápido ali, sem conseguir olhar muito nos olhos do William, mas querendo olhar, querendo capturar cada detalhe do rosto dele. Foi uma cena muito rápida, muito simples, como eu disse para vocês, mas não menos emocionante. Me emocionou muito, principalmente porque longos anos se passaram desde quando o Jaime teve a oportunidade de conversar com o William, né? Muito tempo se passou desde então, foi lá na 4ª temporada. Então, o Jaime, ele queria muito, acredito eu, que olhar para o filho, capturar cada detalhe do rosto dele, mas ele não podia fazê-lo. Então, ele simplesmente entrega esse chapéu rapidamente e sai de cena. E se a gente precisasse dar destaque para um personagem apenas dessa 7ª temporada, eu com toda certeza do mundo daria esse lugar pro William, gente. Acho que ele foi, assim, um baita destaque dessa 7ª temporada. Não só pelo crescimento que o personagem teve nessa 7ª temporada, né? Nessa primeira parte da 7ª temporada. Mas eu diria que esse personagem cresceu não só na sua história, no seu enredo nessa temporada, mas também aos cuidados do Charles, que está entregando um trabalho belíssimo. E eu vejo que vocês também estão notando esse crescimento do personagem, essa entrega do Charles. E que bom que eles acertaram nesse personagem. Tanto que eu acho que ele merece um vídeo só sobre ele. E nós teremos, tá? Aguardem, porque eu estou preparando um vídeo sobre o William, sobre o Charles Van der Vaart. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o personagem e o seu enredo, deixem aqui nos comentários, porque vai ser muito útil aí para elaboração desse vídeo que virá futuramente. E pelo que a gente pôde perceber durante essa cena, gente, o William, ele ficou assim um pouquinho instigado com essa atitude do Jaime. Deu para perceber que ele ficou ali bastante intrigado com a entrega desse chapéu. E principalmente vindo de quem veio, né? Porque é o Jaime. Ele sabe que o Jaime Fraser é uma pessoa muito importante para o Lord Jon. E eu acredito que ele tenha um sentimento diferente em relação ao Jaime. Que ele era muito apegado ao Jaime quando ele era criança, né? Quando o Jaime vivia em Hellwater. Ele também sabe que o Jaime salvou a vida dele lá na 4ª temporada, naquela ocasião com os nativos. Então eu acho que ele sente que ele tem algo mais. Apesar dele não saber o que é, ele sente que tem algo mais naquela relação, que tem algo diferente em relação àquele homem, em relação ao James Fraser, porque ele sabe que é do James Fraser que a gente tá falando, principalmente porque ele tava ali conversando com a Claire, né, e a outra relação que cresceu muito nessa 4ª temporada. Na verdade, nós tivemos mais cenas de Claire e William do que de William e Jaime, né, pra falar a verdade. O quanto a Claire consegue enxergar o William com outros olhos agora, nessa 7ª temporada, e o olhar de admiração da Claire pro William, gente, nossa... Além de ser uma relação que cresceu bastante nessa primeira parte da 7ª temporada, é uma relação que nos deixa bastante emocionados. E falando da Claire, né, nós também conhecemos um novo personagem histórico que provavelmente aparecerá muito na segunda parte da 7ª temporada, que é o Benedict Arnold. Eu já falei em algum vídeo aqui um pouquinho mais sobre ele, mas se vocês quiserem saber mais a fundo da história do Benedict, apesar que eu acho que a Claire fez uma introdução muito boa da história desse personagem, né? A Claire colocou ali o Jaime a par de tudo que ele vai aprontar e até o desfecho da Revolução Americana. Então, Outlander traz mais um personagem histórico para conta, e eu amo como eles conseguem misturar ficção e história de uma forma que fica gostosa de assistir. Eu sou uma apaixonada, confessa, por história, eu
amo séries e produções desse tipo, então pra mim é muito bacana ver mais um personagem histórico sendo incluído aí na trama da série. Vamos falar aqui agora de Ian e Rachel, gente, que finalmente aconteceu o primeiro beijo deles, e eu confesso pra vocês que eu não esperava uma atitude diferente da Rachel, tá? Que logo após esse beijo, que era algo que ela queria muito, mas mesmo assim ela foi lá e lascou um tapa na cara do Ian. Gente, não esperava outra atitude da personagem. E, inclusive, nós vimos também nesse episódio o retorno do Sr. Bug, né? Que muito provavelmente já estava ali rondando e observando os passos do Ian. E, gente, tadinha da Rachel, né? A gente já fica imaginando aí o que vai acontecer com a personagem no futuro. Nós já sabemos que ela será alvo, sim, de uma caçada do Archibug, e a gente já fica aqui temendo pela personagem, né? Personagem essa que está em negação por estar apaixonada pelo Ian, como nós pudemos perceber durante a conversa dela com o seu irmão. Afinal de contas, né, uma mulher como ela, uma Quaker, como que ela pode se apaixonar por um guerreiro como o William? É algo que ela não consegue entender ainda, e o Denzel faz até um alerta para ela. Ele foi expulso das reuniões dos Quakers, ela não. Mas se ela vier a se casar com um homem como William, ela não terá mais o seu lugar entre os Quakers. Então ele dá esse alerta para a irmã, mas é inevitável, gente. Eles já estão completamente apaixonados um pelo outro. É muito bonito e muito satisfatório ver o Ian conseguindo seguir em frente, se envolver com outra pessoa e estar apaixonado como ele está, da forma como ele está apaixonado pela Rachel. Inclusive, ele teme pela vida dela, porque ele sabe muito bem que o Archibug está pronto para cumprir a sua promessa assim que o Ian se apaixonar por alguém, tiver com quem se importar. Ele sabe muito bem que o Archibug vai cumprir essa promessa, mas ao mesmo tempo, como eu acabei de mencionar, é inevitável. E ele precisa deixar o Rollo aos cuidados da Rachel, porque eles estão retornando para a Escócia. Eu acho que seria muito difícil para o Rollo conseguir fazer essa viagem de navio para a Escócia, afinal de contas são vários meses, mas mais do que isso, acredito que ele deixa ali o Rollo aos cuidados da Rachel como uma promessa, né? Uma promessa de que ainda não acabou, que ele vai retornar para ela e que quando ele retornar, eles terão essa linda história de amor para viver. Ai, gente, finalmente, né? O Ian conseguindo seguir em frente. Claro que tem essa pedra, vamos colocar assim, né? Essa pedra no caminho deles, mas nós sabemos que eles vão conseguir lidar com isso. E eu acabei de mencionar aqui, né, esse retorno deles para a Escócia. E eu já fiquei emocionada, gente, quando o Jamie conta para Claire ali que eles estão retornando para a Escócia. Naquele momento eu já fiquei emocionada. Uma lágrima já rolou aqui no meu olho, que vocês não têm noção. Na verdade, não foi nenhuma lágrima. Eu diria que foi mais um oceano mesmo, gente, porque eu já fiquei extremamente emocionada aqui nesse momento, né? Para cumprir ali um dos últimos desejos do Simon Fraser, o Jamie é convidado a levar o corpo do general Simon de volta para a Escócia. Era um dos seus desejos, né, que ele estivesse em solo escocês, que ele fosse enterrado em solo escocês. Então, ninguém melhor que o Jamie, que é o seu parente, para levar o corpo do general de volta. Ele é convidado a fazer isso e, obviamente, que o Jamie, ele aceita. Aquele abraço dos dois é algo extremamente significativo, o semblante de alívio da Claire, indescritível. E esse retorno deles, gente, é algo muito significativo, né? Porque foi ali onde tudo começou, foi na Escócia onde tudo aconteceu, onde principalmente o Jamie cresceu, né? Ele nasceu, cresceu, viveu toda a sua vida, que apesar de todos os problemas que ele teve, nós sabemos que o Jamie foi muito feliz na Escócia, principalmente quando criança. Ele tem ótimas recordações dessa vida dele na Escócia, e foi lá também onde eles se apaixonaram, onde eles se conheceram, onde ambos conheceram o amor de suas vidas. Então é uma terra significativa para eles, é o lar deles. Ainda que a Claire não seja uma escocesa, ela seja uma Sassenach de nascimento, uma inglesa, eu acho que a Claire é muito mais escocesa do que qualquer outra coisa. Então eles estão voltando para casa. E sobre o enredo do futuro, né, nós tivemos tão pouca coisa nesse episódio. Achei que nós já teríamos um pequeno vislumbre da chegada do Buck Mackenzie e do Roger no passado, mas não, só tivemos ali a cena dos dois atravessando, abraçados, inclusive, as pedras de Craig na Dune. Mas já deixou ali um baita gancho para a segunda parte da temporada, tá? Eles partiram aqui para tentar encontrar o Jen no passado, e o Buck, ele prontamente se coloca à disposição, na verdade nem se coloca à disposição, né? Ele fala pro Roger que ele vai atravessar as pedras com o Roger para tentar encontrar o Jamie, ainda que isso signifique a sua morte. Acho que como uma maneira de reparar o mal que ele fez pro Roger no passado, ele tem essa atitude aqui
no futuro. E a vontade da Brianna, pelo que a gente pôde ver aqui, era voltar junto com o Roger, né? E eu, pra falar a verdade pra vocês, fiquei me perguntando por que ela não fez isso. Eu sei aqui que pro contexto da narrativa, né, não era a hora da Brianna voltar pro passado. Mas olhando assim de fora, eu fiquei pensando ali que não tinha nada que prendia a Brianna ou impedia ela de ir junto do Roger. Pelo menos assim, gente, aparentemente ainda com o calor da emoção de ter terminado de assistir e reassistir o episódio pra fazer esse vídeo, eu ainda não tinha encontrado nenhum motivo que prendia a Brianna ali no futuro. Fiquei me perguntando por que ela não fez a mochilinha dela e foi junto do Roger pro passado. Mas eu sei que é algo que pro contexto da história, pro contexto da narrativa, não é algo que faz sentido ainda. Ela ainda precisa realizar coisas ali no futuro. Algumas coisas precisam acontecer com a personagem antes que ela retorne. E ainda bem que ela não fez, né, gente? Porque o Jamie tá ali no futuro. Se ela tivesse voltado com o Roger pro passado, o Jamie ficaria ali no futuro sozinho. Mas a Brianna, que estava ali com o Roger, não sabia muito bem disso. Então ainda bem que pro contexto da narrativa fez mais sentido que a Brianna não fosse com o Roger pro passado, porque senão o filho deles ficaria sozinho no futuro. E inclusive, gente, eu não tenho nada a reclamar da atuação da Sophie nesse episódio. Ela me emocionou muito. E como mãe, e não só como mãe, eu acredito que se você tem uma criança que seja especial pra você, uma criança muito querida e muito amada, eu acredito que você também tenha se colocado no lugar da personagem e tenha conseguido sentir ali a dor dela. Naquela cena dela com a Mandy, ficando em Craig Nardum, onde ela tem que ser forte, onde ela precisa ser forte, gente, foi uma cena de muita emoção. Eu confesso pra vocês que fiquei muito emocionada. Uma Fraser, né? Uma típica Fraser durona, que cuida dos seus e se deixa sempre pra depois. E pra fechar esse vídeo, gente, porque eu acho que esse vídeo já tá longo demais, eu quero falar pra vocês de duas cenas muito simples, mas que me emocionaram bastante, né? A cena do Jamie com o Simon Fraser ali, enquanto eles estão lembrando da infância deles. Como eu disse pra vocês, o Jamie teve uma infância muito feliz, ele tem muitas boas recordações da infância. E nesse momento onde eles compartilham dessas memórias juntos, né? Onde eles conversam em gaélico, eu fiquei muito emocionada, porque eu sei o quão significativo esse momento foi pro Jamie, que sempre preza pela sua família, que sempre preza pelos seus. E o Simon Fraser era um dos seus. Então eu sei que esse momento foi muito importante pro Jamie e me emocionou bastante. E aquela cena onde a Claire se emociona com o Jamie enquanto ele estava citando uma passagem bíblica. Ela tá ali esperando o Láudano fazer efeito para cuidar das mãos do Jamie e ela se emociona com o Jamie nesse momento. E até aquela fala dela, né? Seu maldito homem, eu sabia que você ia me fazer chorar. E olha, Claire, ele não fez só você chorar não, tá? Todas nós nos emocionamos com o Jamie nesse episódio. E obviamente, né, gente, que eu não poderia deixar de falar dessa cena dos dois chegando à Escócia, né? Os dois ali de mãos dadas, os olhos deles cheios de lágrimas, aquela alegria dos dois finalmente voltando para casa. Como não se emocionar com essa cena? Como não desmoronar com essa cena? O semblante dos dois extremamente emocionados, não acreditando naquilo que eles estavam vendo, a bela Escócia ali de frente para os olhos deles. O Jamie achou que ele nunca mais voltaria a ver a Escócia em vida, e ele finalmente pôde ver que ele estava enganado e está diante da sua bela Escócia, da sua casa ali diante dos seus olhos. A atuação dos dois, de Caitriona Balfe e Sam, foram magníficas nessa 7ª temporada. Os dois foram esplendorosos. Nessa cena aqui também os dois foram esplendorosos. Caitriona Balfe conseguindo entregar toda aquela emoção pra nós. Mas eu confesso pra vocês que eu não tinha olhos pra outra coisa senão o Jamie. Gente, aquele semblante do Sam, ele entregou tudo e mais um pouco nessa cena. Obviamente que eu chorei junto com ele neste momento, né? Aquela satisfação de estar vendo a Escócia diante dos seus olhos novamente. O ator entregou tudo e mais um pouco nessa cena final. Foi maravilhosa essa cena. E passa um flashback na cabeça da gente nesse momento, né? Eles estão ali, né, diante das Terras Altas novamente. E foi um misto. Essa cena foi uma cena, gente, assim, grandiosa, magnífica. E com aquela música ali de fundo, foi uma cena completa. Fechou essa cena com chave de ouro. E eu quero saber se vocês estão prontos para esse Droughtlander. Me contem aqui abaixo, vocês estão preparados para isso? E logo mais à frente, vocês estão preparados para vivenciar essa aventura em terras escocesas novamente? Inclusive, se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui abaixo, hashtag de volta para casa. Quero saber quem chegou até o final desse vídeo.
E outra coisa que eles fizeram nesse episódio também, que foi muito emocionante, foi dedicar este episódio a Sinéad O'Connor. Ela quem trouxe a voz dela para a abertura dessa 7ª temporada. Ela faleceu no mês passado e esse último episódio foi dedicado à memória da Sinéad. Esse final de episódio foi carregado de emoções, foi um episódio brilhante, foi muito bonito, foi muito tocante. E o que foi muito bonito também foi a participação de vocês aqui nos meus vídeos. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Vocês sempre estiveram presentes aqui em cada vídeo que eu postei dessa 7ª temporada, comentando, participando, compartilhando os meus vídeos. Muito obrigada pela companhia de vocês, por não terem me deixado falando sozinha aqui durante todas essas análises que eu fiz aqui no canal. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua participação. Espero que vocês continuem aqui no canal, tá bom? Nós continuaremos tendo vídeo da série normalmente aqui no canal. Até onde for possível, nós teremos vídeos da série aqui no canal. Então eu espero vocês, tá bom? Toda segunda, às 7 da noite, pra gente falar de Outlander. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu apoio. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, tá? Continuo contando com vocês aqui no canal. Inclusive, deixem aqui nos comentários quais vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. É muito importante essa participação de vocês e eu quero ouvir vocês, porque eu quero trazer vídeos que vocês querem assistir. Então comentem aqui abaixo quais vídeos seriam interessantes para vocês continuarem acompanhando aqui no canal. Muito obrigada por tudo, por tanto, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e até lá! Tchau!